Valença, Bahia, hoje dia 21 de abril de 2025, às 11 horas e 15 minutos. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. É comum no município de Valença, Bahia, é claro, na zona urbana. Aqui nós estamos na zona urbana, nos depararmos com situação semelhante. As pessoas fazem capinas, podas de árvores, corte ou desbaste de bananeiras, e elas colocam em plena via pública para que o caminhão da limpeza pública venha fazer a coleta desse lixo. E não há necessidade de se fazer esse processo, pois aqui nós temos lixo orgânico. Isso aqui é dinheiro vivo, porque pseudocaule de bananeira, isso aqui deve se aproveitar para fazer a compostagem ou a cobertura morta, mulch, dos solos aonde se cortou, se tirou esse material. Casca de cacau, olha aí, pseudocaule. E o que deve se fazer? Madeira. A Secretaria de Meio Ambiente do município tipo Valença, ela, por excelência, deve fazer uma parceria com o IF Baiano Campus Valença e dividir as equipes em duplas. São 3 cursos que o IF Baiano Campus Valença oferece à sociedade aqui do Baixo Sul da Bahia, entre aspas: curso técnico em meio ambiente, agropecuária e agroecologia. Bem, esse material foi cortado e feito a limpeza dessa área aqui, essa encosta. Alguém teve uma ideia excelente de plantar mudas de bananeira aqui nessa encosta. E nessa parte nós temos gramínea, que é uma vegetação herbácea, não é isso? E lá em cima nós temos outra espécie, que é espécie arbórea, e o nosso amigo falou aqui que é aroeira. Obrigado aí. É uma planta medicinal e ela está contendo a encosta, evitando a erosão, consequentemente vai evitar a erosão laminar da encosta, e com isso impede a formação de enchente. Por quê? Porque todo material, solo solto, que a água da chuva, as águas da chuva desintegram essas partículas e trazem para as partes baixas, essa areia, essa terra que é carreada para as partes baixas, essa terra vai promover o entupimento das bueiras. É como nós vemos aqui, ó. E isso vai motivar a formação de enchente, vai gerar enchente. E aqui nós estamos vendo essa encosta. O que deveria fazer? A equipe que fez essa limpeza dever fazer. A escadaria estava quase que interrompida, obstruída por excesso de mato, de capim. O que deveria fazer? Primeiro, após a roçagem, se fazer a catagem desse lixo inorgânico que está aqui, plástico, vidro ou metal e madeira, e fazer o aproveitamento daquele pseudocaule ou dos pseudocaules que estão ali, recortando aqui, fazendo o desbaste das torceiras de bananeira, naturalmente, e fazendo a cobertura morta deste solo que está descoberto, e com incidência direta de chuvas torrenciais vai provocar o arrasto da terra solta para as partes mais baixas. O que implica isso? Reduzir o custo de transporte
daquele material que é orgânico que está ali. Então aquele material deve ser picotado, cortado, toda a matéria orgânica, e colocada essa matéria orgânica sobre esse solo aqui, que já está descoberto. E que, como nós vimos aqui, vai provocar a erosão laminar. Olha aí, solo solto. E as águas da chuva vão arrastar esse solo, essa parte superficial do solo, para as partes mais baixas, e vai provocar esse volume de carreamento de solo das partes mais baixas. Nós estamos vendo aqui, ó. Tá aqui, um exemplo. Isso aqui é efeito das águas da chuva, que arrasta as partículas arenosas desse solo e vai arrastando as águas da chuva, essa terra, e vai entupir as bueiras. Então a necessidade da Prefeitura Municipal de Valença, Bahia, fazer parceria e capacitar seus profissionais. Isso aí, né? Graças a Deus. Da área técnica da Secretaria de Meio Ambiente, para visitar ou trazer profissionais de municípios que têm uma visão de cidade sustentável. E ao invés de capinar, roçar, e como aqui, e fazer a cobertura morta com esse material que é triturado. Mesa, móveis velhos devem ser triturados, que é fonte de carbono, e colocados sobre o solo. Então a necessidade de quê? Plantar nessa faixa também o amendoim forrageiro, que é uma leguminosa que vai fazer a amarração do solo nessas encostas e evita a erosão laminar e o arrasto de volumes de terra arenosa ou argilosa para as partes mais baixas, o que vai provocar o entupimento das bueiras e também vai provocar as enchentes. E educação ambiental é necessária. A Secretaria de Meio Ambiente do município de Valença, Bahia, fazer uma parceria com o IFE baiano. Nós temos, entre aspas, o capital social, que são os alunos que estão fazendo o curso de meio ambiente, de nível médio, a agroecologia e agropecuária, e dividir Valença nos bairros através de conselhos comunitários ambientais e fazer palestra no auditório do IFE baiano, das demais escolas, para sensibilizar a população de Valença para não jogar o lixo no chão. Porque a prefeitura faz a limpeza, mas como existe o analfabetismo ecológico, entre aspas, que é notório, infelizmente, no nosso país, nos municípios do nosso Brasil, as pessoas jogam o lixo no chão. Não adianta varrer, não adianta fazer mutirão para catar lixo no chão, é não jogar o lixo no chão. Então essa escadaria aqui, eu sou transeunte, passo aqui quase que diariamente, e sempre nós nos deparamos com o mesmo problema. É o lixo que é jogado aqui. Isso é falta de educação ambiental. Tá aqui, ó. Não é assim? O lixo inorgânico. Olha aí. Embalagem de quentinha. O lixo orgânico, papel, carbono, que é esse material aqui, ó. Então, se toda a prefeitura municipal ou a Prefeitura Municipal de Valença deve ter uma infraestrutura para triturar esse material e fazer a reciclagem, e conforme uma avaliação, esse material, se não for tóxico, pode ser utilizado para fazer cobertura morta ou mulch nas árvores do município, que vai contribuir para otimizar a captação de água da chuva e a fixação das águas da chuva ao redor das árvores, se utilizando a cobertura morta ou mulch. Então tá aqui, ó. Infelizmente, esse é o panorama de Valença. As ruas cheias de lixo
que é produzido naturalmente pelas pessoas. Então é necessário a Prefeitura de Altamira, ou de Valença, Bahia, fazer palestra para o povo não jogar lixo no chão. Tem que ter educação ambiental. Isso é uma proposta que não é minha, foi a sociedade brasileira que, através da elaboração da Carta Magna do Brasil, que é a nossa Constituição, através do artigo 225, a Constituição Federativa do Brasil de 1988, que diz que o poder público tem a obrigação e dever de disponibilizar de uma forma plena, democrática, a educação ambiental em todas as faixas etárias, principalmente crianças, adolescentes, jovens e também idosos e adultos. Olha aqui o lixo inorgânico. E a gente observa também aqui, ó, plástico, o lixo que é jogado no chão. Então, pela população, a população é analfabeta em termos de educação ambiental. Então, é uma campanha que precisa ser feita nos bairros para que as pessoas não joguem lixo no chão. Os pais devem atrair para si a responsabilidade de orientar seus filhos para não jogar lixo no chão. E é necessário a presença dos edis nas ruas, nas palestras, tipo quando foram feitas campanhas. Infelizmente, no nosso país, só existe um afã dessa interatividade e cumplicidade entre políticos e eleitores quando é no dia no período de campanha. Então é necessário os vereadores construírem um projeto convidando os alunos do IF Baiano, mandando ofício para diretor do IF Baiano, Campus Valença, Bahia, para disponibilizar esses alunos dos 3 cursos técnicos, meio ambiente, agroecologia, agropecuária, para se trabalhar de uma forma democrática a educação ambiental. Olha aqui, ó, como está cheio de lixo aqui. Então as pessoas chegam aqui, tomam água mineral, bebe água mineral, é um direito, mas joga copinho descartável e joga também as garrafas de água mineral no solo urbano. As águas da chuva, elas vão formar corredeira e vão arrastar esse lixo e vão entupir as bueiras. Então como é que nós vamos cobrar meio ambiente limpo, cidade limpa, se a Secretaria de Meio Ambiente não trabalha com educação ambiental? Olha aqui, o que existe muito aqui em Valença são as encostas, que o solo está solto. Se capina essas encostas, não pode capinar, tem que deixar o mato a uma certa altura para amarrar o solo, para evitar que essa terra aqui, ó, a chuva arraste, caia aqui e venha para os bueiros e venha entupir esses bueiros e provocar as enchentes. Aí depois vem o quê? Morte em plena zona urbana provocada por afogamento de pessoas quando existem os torós. Então, graças a Deus, eu vim aqui andando aqui nessa artéria e o Espírito Santo me cobrou, disse: olha, pare, meu filho, abra a sua mochila, pegue o seu celular e faça o vídeo. Então, para a glória do nosso Deus, nós necessitamos entender o seguinte: COP30, num país que se gloria porque está sediando a COP30, mas continuam os problemas de lixo nas cidades, dos municípios, nas capitais, e um processo progressivo de enchentes oriundas desse excesso de lixo que é jogado nas ruas. Não existem usinas de reciclagem do lixo. Isso gera emprego. Vamos acabar com esse negócio de ficar dando dinheiro para o povo não trabalhar. É Bolsa Família, é pé de meia para jovem, Auxílio Brasil. Olha aqui, ó, isso aqui gera emprego.
Então vamos criar as usinas de processamento, de reciclagem do lixo. E aí nós vamos fazer o que Deus recomenda. No suor do teu rosto viverá. Tá aqui, ó, isso é lixo. Lixo é lixo que é jogado nas artérias. Embalagem de doce, de alimento. E é assim, a situação é uma média, infelizmente. Isso não acontece somente em Valença. Acontece em todos os municípios do Brasil. E é necessário se convidar a juventude que estudam em outras escolas, que já sabem fazer alguma oficina, levar para as escolas e convidar os moradores das ruas, por bairro, né, para se fazer educação ambiental. Olha a quantidade de lixo que nós temos aqui jogado nessa artéria. Olha aí. Isso aqui gera emprego. Usina de reciclagem do lixo. Isso aqui é o seguinte, olha aí. A pessoa compra um sorvete, um picolé, consome, joga a embalagem no chão. Então nós precisamos no nosso país trabalhar com educação ambiental. É alfabetização ecológica. A pessoa toma, o indivíduo toma o seu refrigerante, joga a garrafa no chão. Olha aí. Então isso aqui é o quê? É dever do poder público. Isso aqui é omissão do poder público, ou consciente ou inconsciente, para se trabalhar com educação ambiental. Tomaram aqui uma bebida aqui, à base de Guaraná, não é isso? É regional. E jogaram a embalagem no meio ambiente. Olha aqui, alguém fez uma merenda, precisa merendar, e joga a embalagem da quentinha em plena via pública. Isso aqui é preciso que a Secretaria de Meio Ambiente de Valença, Bahia, Brasil, faça um projeto, um feedback entre o IF Baiano, Campus Valença, que tem o curso técnico de nível médio de agroecologia, meio ambiente e agropecuária, para fazer a vivência de educação ambiental na zona urbana. A questão da poluição sonora, nós ouvimos aí, alguém passou aí com um veículo com som, jogando decibéis em exagero. Isso é poluição sonora. Então a necessidade de se fiscalizar, para que nós possamos realmente erguer a cabeça e não com soberba, e dizer o seguinte: olha, nós estamos fazendo o dever de casa com essas questões ambientais, e é por isso que nós estamos sediando a COP30, né? Sim? Olha aí, aproveita o COP30 para fazer sensacionalismo e campanha eleitoral atemporal, né? Atemporal. E aí é o seguinte, graças a Deus, Deus vai mostrando as soluções, não é isso? Então basta a gente ouvir o que Deus manda e ensina lá em Gênesis capítulo 2, o versículo 15, que Deus colocou o homem no jardim do Éden, homem e mulher, para lavrar e guardar. Isso as pessoas não estão sabendo que devem fazer isso. Olha aí, a quantidade de lixo. E olha aqui, isso aqui é o acesso. Quem vem da BR-101, que vem lá do entroncamento, aí tem acesso a Valença, Bahia. Olha aí, ó, a cidade, uma parte da cidade, não é assim? E agora nós devemos pedir a Deus sabedoria, colocar a mão na consciência, e a consciência no travesseiro, e pedir a Deus o quê? Sabedoria. Porque a Bíblia diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus. E formar as duplas de monitores voluntários, que deve contar esse estágio de vivência, deve ser permanente, deve contar para auferir
a avaliação dos alunos do curso técnico de meio ambiente, de agropecuária e de agroecologia durante o curso. Não é assim? Tá aqui. Vamos colocar o jovem para trabalhar, mas esse é o trabalho de disponibilizar a educação ambiental. Tá aqui, ó. Isso não pode ficar. O cartão de visita de uma cidade são as calçadas limpas, mas não adianta só a prefeitura investir em limpeza pública, não. Todo proprietário de casa em Valença deve participar de uma palestra com a presença do prefeito, do vice-prefeito ou vice-prefeita, vereadores, não é isso? Independente de partido, para acabar com esse negócio de prefeitura de Valença ficar gastando dinheiro para limpar esse mato na frente das casas. Quem deve fazer a limpeza dessas calçadas são os proprietários das casas. Entendeu? Aí fica colocando terceirizado para tá penteando, tirando esse capim. Eu é que limpo ali no Bate-Quente, onde eu moro, graças a Deus, na minha casa, eu que faço a limpeza. Aí fica gastando dinheiro e o povo não tem acesso à educação ambiental. Não adianta a prefeitura mostrar que está limpando a cidade se não está educando o povo para não jogar esse lixo aqui. E esse lixo orgânico, isso é matéria orgânica, é fonte de carbono. A prefeitura de Valença tem que ter uma máquina para triturar esse material orgânico, que é fonte de carbono. E já pensou, chegam aqui e botam fogo, olha aí um princípio de incêndio nessa artéria aqui. E vamos triturar esse material, vamos fazer mudas de árvores, viveiros comunitários, vamos arborizar a cidade de Valença, que está um excesso de calor porque não é arborizada, e vamos cair na real. Planta-se mudas de árvores e se pavimenta na periferia da haste ou do tronco das árvores. As árvores vão morrer porque está tudo pavimentado ao redor das árvores e não permite a infiltração das águas da chuva naquele solo e a árvore vai morrer. As árvores vão morrer. Olha aí, isso aqui, ó. Aí predomina muito a embalagem de bebida, né? Claro, cada um é livre para beber o que quiser, né? Bem, mas acontece que precisa a prefeitura trabalhar com educação ambiental. Isso aqui é uma artéria que fica quase no centro da cidade de Valença. Graças a Deus eu moro aqui em Valença desde novembro de 2006. Eu sou aposentado do Ministério da Agricultura, trabalhei na CEPLAC. Graças a Deus comecei a trabalhar no Pará, no Departamento Especial da Amazônia. Fui contratado pela CEPLAC, graças a Deus, dia 5 de março de 1980. E lá no Pará, no Departamento Especial da Amazônia, fui contratado, fui trabalhar lá. E a minha carreira Deus encerrou aqui, dia 3 de setembro de 2019. Eu fui aposentado na CEPLAC, graças a Deus, no escritório local e regional da CEPLAC aqui de Valença, Bahia. Essa encosta está dentro de um padrão de princípios ecológicos, porque tem na encosta a vegetação herbácea, tem a vegetação arbustiva e tem a vegetação arbórea lá em cima. Então, a gente vai se afastar aqui um pouco, eu vou me afastar, para se ter uma ideia mais científica desse diagnóstico ambiental aqui de Valença, Bahia, na zona urbana. As encostas de Valença, Bahia, devem ter esse perfil e não capinar as encostas, nem se fazer excesso de roçagem. E, se necessário, podar as árvores, não cortar. Ali nós vemos a mamona, que ela tem uma boa capacidade de... É um arado biológico, né, assim? E protege o solo contra captando as águas da chuva e impede o impacto direto das águas da chuva nessa encosta.
E aí é o seguinte, o que a gente observa muito é se fazendo roçagem muito baixa da vegetação herbácea, das gramíneas, o que provoca a escarificação desse solo, dessas encostas, o que vem redundar em erosão laminar e arrasto das águas, pelas águas da chuva, desse solo superficial e entupimento dos bueiros. Então, graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Bom dia, obrigado.